Mateus capítulo 7, versículo 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Vamos fazer uma breve oração. Pai Santo, eu te louvo, Senhor, por esse texto, pelos meus irmãos a qual estão aqui nessa noite, Senhor. Eu rogo, Senhor, que o Senhor assim nos agracie, meu Pai, com a reflexão. Não pela minha capacidade, não pela minha pessoa, mas pela fidelidade que tu tem à tua palavra, Senhor. Por isso eu rogo ao Senhor que o Senhor dê clareza, Senhor, aos nossos corações, que todos nós possamos sair daqui edificados mediante a tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vivemos em uma época em que as pessoas, ou talvez até mesmo nós, vivemos sempre à procura de uma boa, uma melhor aparência, né? Nós somos uma geração que sempre está à procura de se portar melhor, de ter uma aparência melhor e de mudar, né? Através dessa boa aparência. A gente pode ver que os meios estéticos, eles são muito utilizados nessa questão. Podemos ver até algumas formas mais superficiais e mais comuns, como os processos de maquiagem. Tem pessoas que procuram uma determinada mudança, ou aparentar uma coisa, talvez uma pele que já perdeu, usa maquiagem. Há pessoas também que usam processos estéticos no corpo, como eu já vi pessoas usando, até a Suzana já usando isso, cinta de modelagem, né? Vocês já viram? Quem tem um excesso de gordura usa uma cinta para mostrar o molde do corpo a qual não tem mais, né? E pintura de barba, cabelo, às vezes os cabelos e as barbas estão ficando brancas, as pessoas utilizam de pintura para sempre demonstrar uma aparência melhor, aos níveis mais elevados de mostrar uma melhor aparência. Eu considero as cirurgias plásticas, que estão super em alta com esse negócio de aromatização, né, facial, harmonização facial. E tem pessoas também que buscam a melhor aparência de uma forma estética, como essa questão de buscar ter um corpo melhor. Há aqueles que são radical e procuram até tomar medicações, asteroides ou até o chamado bomba, para demonstrar ter uma aparência física volumosa e procurar ser uma pessoa a qual não está conseguindo ser. Você vê o camarada aí bem magrinho, aí começa a malhar, do nada começa a aplicar os negócios, os braços bem grossão. Aí o que é que acontece, irmãos? Isso chega também no meio virtual. Temos um meio virtual que ele é muito utilizado para as pessoas, muitas vezes, mostrar o que realmente elas não são. Aí que é mesmo. O Instagram ele tem uma ferramenta chamada filtros do Instagram, que ele é utilizado para embelezar melhor as pessoas. Eu acho que os irmãos alguma vez já tomou um susto de ver uma pessoa no Instagram, na rede social, e quando vê a pessoa pessoalmente, é totalmente diferente. Uma vez eu vi um vídeo de uma mulher que ela chega toda arrumada, aí eu acho que vocês viram esse vídeo também. Ela fica mediante o espelho e ela começa a tirar toda a maquiagem, que no final ela tira até a dentadura. A mulher é totalmente diferente. Por quê, irmãos? Porque nós somos uma geração que quer aparentar muitas vezes, eu digo nós, que nós fazemos parte dessa geração, uma coisa que realmente a gente não é. Uns querem aparentar, muitas vezes, ter uma boa condição financeira enquanto não tem. Às vezes, quer aparentar ter grande influência enquanto não tem. Ter grandes amigos com grandes condições financeiras enquanto não tem. E uma verdade é que nem tudo que parece. Sabe aquele ditado? Nem tudo que a gente vê ou nem tudo que parece. E o texto que nós lemos, irmão, Jesus vai falar que teriam pessoas que iriam chamar ele de Senhor, mas que eram pessoas que não eram realmente o que aparentavam ser. Eu lhe pergunto, tem alguma coisa de errado alguém chamar Jesus de Senhor? Não. Esse derivado de Senhor significa
muitas vezes na forma antiga, aquele que comprou um servo para servi-lo, ou mesmo aquele que tem superioridade e demanda ordens àquele que lhe é submetido. Neste texto, a exclamação Senhor desse texto é apontada e é indicado àquele que reconhece a soberania divina de Jesus. Então não há problema nenhum em alguém reconhecer Jesus como o Senhor. O problema, irmãos, não é a gente reconhecer Jesus como o Senhor. O problema é nós falarmos com a nossa boca reconhecendo Jesus como o Senhor, mas a nossa vida ser totalmente contrária ao que nós dizemos com a nossa boca. Ou seja, irmãos, não adianta na boca Cristo ser o nosso Senhor e desobedecermos as ordens desse Senhor. Não adianta Cristo ser falado na nossa boca, que é o nosso coração, sendo que ele não dizer pela nossa boca que Cristo é o nosso Senhor, sendo que ele não é o nosso Senhor do nosso coração. Ou seja, irmãos, é sermos crentes só professos e não obedecermos a palavra de Deus. Então a gente está mediante uma palavra muito séria, que Cristo vai dizer que teriam pessoas que iam reconhecer a sua divindade, queriam reconhecer que Ele é o Senhor, que Ele é Deus, mas mesmo assim, tendo esse reconhecimento sobre a pessoa de Jesus, essas pessoas não teriam comprometimento com a sua palavra. E seria falho todo esse reconhecimento. A gente pode ver que bem antes de Jesus, ele vai trazer a palavra, vai falar sobre 2 tipos de árvore, árvore que produz fruto e a que não produz. Os 2 fundamentos, a casa edificada na rocha e a casa edificada sobre a areia. E agora ele vai falar sobre indivíduos que reconhecem a sua soberania, mas que não obedecem à sua palavra. E muitas vezes, irmão, esse problema é porque muitas vezes estamos centralizados em relativizar os nossos pecados. Muitas vezes vivemos um cristianismo superficial e nos contentamos muitas vezes em viver só no culto. Mas a gente sabe que a caminhada cristã ela não está determinada somente em 2 horas de culto. O culto ele continua quando nós saímos daqui. Cristo ele não deve ser o nosso Senhor somente hoje culto de oração, 1 hora de culto. Mas o culto cristão, ele permanece. Irmão, quer dizer que eu vou continuar cantando louvor, pregando a palavra onde eu estou? Não propriamente essa mesma liturgia de culto. Mas para um cristão professo, que ama a Cristo, que ama os mandamentos de Cristo, a sua vida no normal é um culto cristão. Mas como é esse culto cristão? A sua vida é centrada na palavra. A sua vida é centrada em obedecer a palavra. Tudo que ele faz é para glorificar o nome do Senhor e não escandalizar o seu santo evangelho. Ele procura andar em comunhão com Deus. E através do seu testemunho as pessoas glorificam a Deus. Esse é um culto cristão no nosso cotidiano. Então a gente aprende, irmãos, que o culto não é só aqui. Mas o culto cristão, ele vai através daqueles que obedecem a palavra de Deus. Mas muitas vezes, irmão, a gente acha normal os nossos pecados. E pode ter certeza que Cristo não será Senhor da nossa vida se nós acharmos normal tudo que nos rodeia, que nos fazem pecar. Achar normal o crente falar palavrão, achar normal o crente viver em meio de rodas de fofoca, achar normal ter amizade ímpia. Se for assim, irmão, qual será a nossa diferença daqueles que não conhecem a Cristo? Se todas essas coisas eles praticam, nós praticar também, já foi-se o tempo, irmão, que a igreja mandava e pregava para que o mundo se arrependesse do seu pecado. Hoje é bem comum a gente ver o contrário. E ver que é o mundo que está mandando a igreja se arrepender de seus pecados. Isso não é vergonha. E eu me envergonho com isso. Porque costumeiramente a gente vê expandindo os maus testemunhos de cristãos. Você vai para uma empresa, às vezes, os piores funcionários são crentes, são evangélicos. Esse clichê de nome evangélico está tão desgastado do jeito que muitas vezes eu fico até triste de utilizar ele. E prefiro utilizar, às vezes, cristão.
Porque clichê evangélico está muito desgastado. Sempre as pessoas querem comparar a gente com crentes de igrejas que muitas vezes não tem nem pregações bíblicas. Aquelas igrejas que é só festa, que é só auê. Então a gente pode ver, irmãos, a responsabilidade que está em nossos ombros em obedecermos a palavra de Deus, se Cristo assim for realmente o nosso Senhor. Aonde nós formos, mostrarmos que Ele é o nosso Senhor. Romanos 1 vai dizer: que diremos, pois? Permanecemos no pecado para que a graça abunde? E o próprio Paulo vai dizer: de modo nenhum. A gente sempre prega contra o legalismo. E a gente é totalmente contra atos legalistas de sacrifício. A gente sabe que a salvação é pela graça. E a gente sempre fala da graça de Deus, da liberdade que há em Cristo. Mas nós jamais, irmãos, por conta dessa liberdade, jamais porque nós não temos nenhum rito legalista, nós iremos utilizar de tal conhecimento para dar brecha à libertinagem. Por quê? Porque nós temos um Senhor. E isso demanda que nós temos que ter obediência às suas ordens. Obediência à pessoa de Cristo. Até porque Deus, irmãos, Ele conhece tudo. Ele sabe de tudo. Por isso que nós temos que temer a Deus. Isso emana do seu atributo, que é a onisciência. Um dos atributos de Deus, uma das características de Deus é que Ele é onisciente. Tudo vê, Ele tudo sabe. Tudo que nós fazemos, Ele sabe. Todos os nossos pensamentos, Ele conhece. Dizem que o planeta Terra já está com a estimativa de 80 bilhões de habitantes. E a onisciência de Deus consegue captar os pensamentos de cada um simultaneamente. E é esse Deus que é o nosso Senhor. 8 bilhões, querido. E esse Deus que é o nosso Senhor. E aí nós devemos temer, porque Ele sabe de tudo que nós fazemos. Foi isso que Ele falou às 7 igrejas da Ásia Menor, quando Ele diz: eu conheço as tuas obras, eu conheço as tuas obras. Mostrando que Jesus, irmãos, Ele nos conhece. Ele sabe aquilo muitas vezes que as pessoas não sabem, mas Deus sabe. O homem ele se contenta muitas vezes com o que é falado, mas Deus sabe a verdade no íntimo. E Ele sabe trazer o verdadeiro diagnóstico daquilo que passamos, daquilo que necessitamos e daquilo que precisamos para melhorarmos espiritualmente. Porque Ele nos conhece, como exemplo da igreja de Laodiceia. Que como esse exemplo, muitas vezes, a gente pode aparentar uma coisa que somos, mas que realmente não somos. Diz que a igreja de Laodiceia, ela chega dizendo: que eu sou rica, abastado, não tenho falta de nada. E Deus chega para aquela igreja e diz: você é uma pobre, cega e nu. E tu não é nem fria e nem quente. Quem dera que fosse frio ou quente. Mas como tu és boa, vomitar-te-ei da minha boca. Ou seja, irmãos, a gente vê o perigo de nós vivemos o cristianismo piloto automático. Por isso que eu disse que essa mensagem é muito séria. A gente vê que são pessoas que reconheceram Jesus como Senhor. Senhor, muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor. Muitas pessoas na Bíblia Sagrada reconheceram Jesus como mestre, como um grande conhecedor, como que tinha uma palavra sábia. Mas reconhecer Jesus como Senhor já é muito superior a esse reconhecimento. E o interessante, irmãos, que é uma palavra para nós, para todos nós. Essas pessoas são pessoas que fizeram aquilo que nós fazemos. Ou seja, nós reconhecemos Jesus como Senhor. Mas que não venhamos fazer aquilo e cometer o erro que eles cometeram. Nós falarmos que Jesus é Senhor só da nossa boca, só do nosso lábio. E o nosso viver. Será que nós servimos a esse Senhor? Então, Ele consegue fazer o diagnóstico. E não vivemos como aqueles cristãos da igreja de Corinto, que eram cristãos, uma igreja grande, numa boa metrópole, que tinham boas condições financeiras,
Dizem que exalavam muitos dons, mas que Paulo vai endereçar uma carta e vai dizer, não pude chamar vocês de espirituais, mas vocês são carnais. Porque eles exalavam toda aquela aparência exterior, mas tinha imoralidade na igreja, tinha adultério, tinha a questão deles não terem suprido o ministério de Paulo. E Paulo vai, assim, desclassificar toda aquela aparência que aquela igreja emanava ter. Então é por isso, irmãos, que o homem só vê a aparência, mas Deus vê o coração. Então não importa, irmãos, o que as pessoas acham de nós, não importa o que nós aparentamos ser, podemos impressionar as pessoas sim com o nosso conhecimento, podemos impressionar as pessoas sim com o nosso louvor, podemos impressionar as pessoas com qualquer coisa que a gente fazer, sim. Só nós não podemos impressionar a Deus se nós estivermos em desobediência à sua palavra. Lá em Amós 5:23 vai dizer, afasta-te de mim o estrépito dos teus cantos, porque não ouvirei a melodia dos teus instrumentos. Então a gente vê como era coisa muito séria. O povo louvando a Deus, trazendo cânticos, mas vivendo em desobediência, e Deus vai dizer, eu não consigo ouvir os trépitos dos cânticos de vocês. Não está vindo bom. Então, irmãos, nem tudo que é belo aos olhos é aceitável diante de Deus. Então que possamos, irmãos, cada dia mais, que o nosso real objetivo esse ano seja esse. Buscarmos mais de Deus, buscarmos ter uma comunhão mais íntima com o Senhor, buscarmos termos sinceridade com o Senhor. Irmão, vamos ser perfeitos? Não, vamos errar. Mas quando errarmos, saber a quem recorrer e como recorrer. E não adianta a gente conquistar várias coisas terrenas, vários objetivos terrenos. Deus sabe de todas as coisas, Ele é soberano. Mas a nossa vida espiritual e de água abaixo. É o que nós mais temos de valioso, é a nossa vida espiritual. É o que de melhor nós temos. É como a palavra vai dizer, o que é que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e no fim perder a sua alma? A cada um aqui Deus resgatou para Cristo ser Senhor da vida de cada um. Deus pode solucionar a vida financeira, questão de saúde, matrimonial, seja qual for o problema de cada um, Ele é soberano, Ele tem poder para fazer tudo isso. Mas do mais Ele já fez. Ele morreu na cruz, pagou o preço dos nossos pecados, estamos aqui. Tirou as escamas dos nossos olhos. Que coisa boa nós estamos aqui. Podíamos estar em qualquer lugar. Embora muitas vezes fraco, embora muitas vezes errando, embora muitas vezes achando que até não vamos conseguir, mas aqui. E que façamos como os discípulos disseram. Quando Jesus olha para ele a respeito do sermão que era duro, e Jesus diz, vocês também querem ir? E os discípulos respondem, para que iremos nós? Para que iremos nós, irmãos? Se somente Cristo tem a palavra de salvação. Que Deus em Cristo nos abençoe em nome de Jesus. Amém.